Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa semanal Questão de Ordem. Hoje a gente recebe o senador Alan Rick, do União do Acre, presidente da Comissão de Agricultura e Abastecimento do Senado. Senador, obrigado mais uma vez por estar presente aqui no canal AgroMais. Eu que agradeço, Valteno, a tua disposição e de todos os teus telespectadores. A gente fica muito à vontade com o senador porque, além de ser político, defensor da classe, o senador é um comunicador nato, né, senador? 18 anos lá na Record do Acre, 20 anos no jornalismo. Tá certo. Senador, vamos começar falando sobre o tema que está todo mundo debatendo. A gente não sabe ainda o resultado do que vai para o Senado, mas não se fala em outra coisa. No momento que o senador está aqui, a Câmara está finalizando com muitas alterações o texto de regulamentação da reforma tributária, que irá para o Senado. Um dos temas que a gente está mais discutindo é a questão da inclusão das proteínas dentro da cesta básica com isenção. Como é que o senhor vê a princípio isso? Porque isso vai parar na mão dos senhores. Olha, sem dúvida, Valteno, é uma preocupação de todo o segmento produtivo brasileiro. Uma cesta básica com isenção tributária, com uma desoneração que seja factível e que chegue ao bolso dos brasileiros. E a proteína. Eu acho que é fundamental que o governo estabeleça um critério muito claro da proteína bovina, suína, ovos, frango e outras. Peixes, né? Peixes, claro, não podemos esquecer. Nós temos aí uma produção maravilhosa no Brasil, o Acre mesmo produz um tambaqui maravilhoso. Te convido para você comer uma costelinha lá no nosso estado. Além do pirarucu, que é um peixe da Amazônia maravilhoso também, é bom de pescar, viu? Eu sei, tucunaré também tem. Tucunaré é maravilhoso, matrinchã, curimatã. Então isso tudo não tem que ter preconceito, né? O brasileiro precisa comer isso. Comer, e nós precisamos acabar com esse discurso de criar imposto por uma carne mais cara e pagar mais barato. Você não pode fazer distinção de carne mais cara e carne mais barata. Você tem que desonerar realmente a proteína na cesta básica, o que está em debate na reforma. São alguns discursos que eu acho que não coadunam com a realidade que o Brasil enfrenta hoje. Um endividamento rural altíssimo, problemas com os desastres climáticos. O Rio Grande do Sul sofre esse dano até hoje. Conversava com alguns amigos, senadores do Rio Grande do Sul, o problema hoje de você ter uma infraestrutura em pé, mas não ter mais equipamento. Você ter que ter dinheiro para custeio, o recurso para reconstruir cidades inteiras. Né? Nós aprovamos, por exemplo, um projeto, Valteno, que prevê uma prorrogação de prazo para o produtor rural atingido nos estados que sofreram calamidades climáticas, como o Rio Grande do Sul, como o Amazonas, Roraima, o Acre. Fui relator dessa matéria muito importante, PL 397, 2024, senador Messias de Jesus, que inicialmente tratava apenas das secas de Roraima. E nós ampliamos o seu escopo para ajudar o produtor rural em todo o Brasil, nos estados e municípios atingidos por calamidades. Veja, imagine só um produtor rural lá do Rio Grande do Sul que nos assiste agora. Ele tinha sua plantação de arroz. Aliás, o arroz foi um problema grave. Não, vamos aqui organizar isso não, porque eu vou tocar nesse ponto das questões climáticas. Só para eu concluir esse assunto com você e te passo. Imagine esse produtor, Valteno, que sofreu com a perda da safra dele, a inundação, a cheia, entrou dentro do seu plantio, acabou com o seu maquinário, entrou na sua casa, ele perdeu tudo. Como é que ele vai pagar o financiamento? Então, nós precisamos urgentemente avançar com a matéria na Câmara, já foi aprovada no Senado e agora ela está nas mãos dos deputados. A sua observação é no sentido de que, diante de tantas dificuldades, é necessário que tenha uma reforma tributária que não penalize e que não taxe mais o produtor que já vem sofrendo com as questões climáticas, não só elas, mas essa é uma safra que veio com... O produtor já amarga 2 anos de preços baixos do milho, da soja, da arroba do boi. Com problemas climáticos e tudo mais, se vier uma carga tributária e taxação maior, aí realmente é difícil para o setor. Acho que foi isso que o senhor está querendo colocar. Exatamente, Valteno. Amarrando tudo que você colocou com muita propriedade, com muita inteligência. O momento agora é de o governo, e eu tenho certeza que os parlamentares estão fazendo isso, tanto na Câmara quanto no Senado, buscando uma alternativa. O Brasil enfrenta uma crise no setor agropecuário brasileiro. Nós temos que encontrar hoje mecanismos, e a reforma tributária é um deles, para a gente não onerar demasiadamente esse segmento. O senhor, por exemplo, conseguiu na sua gestão fazer com que andasse e fosse aprovado a regulamentação do uso de defensivos. Sim. Agora, na reforma, estão querendo taxar os defensivos. A gente brigou tanto por uma lei moderna, mas se não for acessível aos produtores, isso vai resultar em aumento do preço do alimento. Exatamente. Foi, como você colocou muito bem, uma luta intensa no Senado, de matéria que já tinha sido tratada na Câmara, e agora nós esperamos que o governo não retroceda naquilo que nós já avançamos. Ora, o debate é muito aberto da FPA, da CNA,
dos institutos, instituições que trabalham o agro brasileiro junto à equipe do governo. Eu entendo que, como você muito colocou, muito bem, o momento agora é de não retroceder, Valteno. Se a gente começa a dar recados para o campo, para o produtor rural, que aquelas conquistas que nós com muito suor e lágrimas alcançamos vão retroceder, esse momento difícil que nós passamos no campo vai piorar. Pois é, diante desse quadro, o governo anunciou um plano safra bem diferente daquilo que o setor pediu, com juros que estão altos, e nesse aspecto parece que governo e oposição se juntam, no sentido de que nós estamos vivendo realmente um período de juros altos, mas o que o governo não fez ainda? Diante desse cenário de crise climática, o seguro rural ainda nem está definido. E de que forma, com que coragem o produtor vai plantar, se ele não tem a segurança de que se houver uma laninha, se houver um problema climático, se o Estado está passando por isso, não vamos entrar agora nesse tema, como que a gente vai garantir segurança, não só para quem planta, mas até mesmo, senador, para quem empresta dinheiro, né? Sem dúvida. O seguro rural vai ficar mais caro, e já ficou. As intempéries climáticas, os desastres climáticos, eles elevam o valor do seguro. Você citou aí vários problemas. O endividamento do homem do campo, a falta de apoio técnico para que esses financiamentos, essas linhas de fomento cheguem na ponta. Isso é um problema grave. Muitas vezes você emperra no momento de acessar o Plano Safra e uma série de questões burocráticas que acabam impedindo esse produtor. Ele vai fazer o quê? Ele vai em busca de um dinheiro mais fácil, ele vai em busca de um empréstimo, às vezes até com agiota, porque ele não tem acesso ao recurso do plano. Então, tudo isso atrapalha. Sem falar de tudo isso que você colocou. Com os desastres climáticos, o Brasil hoje tem que olhar para o campo com um olhar de socorro, Valteno. A palavra é essa. Às vezes, mas o senador está exagerando. Não estamos. Hoje, um segmento importante do agro brasileiro pede socorro devido a todas essas questões que nós levantamos aqui. Pois é, no caso do Plano Safra, o governo lançou a ideia de vamos diversificar e plantar em outros estados. A Embrapa já disse, arroz, por exemplo, que é um problema sério que ele vai tocar agora aqui, não se dá em todo lugar. E onde dava arroz, o governo tirou para... Foi o caso de Raposa Serra do Sol. E aí o seguinte, para você colher arroz, plantar arroz, você gasta mais. Então a Embrapa mesmo diz. Então é uma conversa muito assim de oba-oba, vamos diversificar a cultura em todos os cantos, sem saber se o Estado tem vocação, se o produtor quer plantar. Como é que o senhor viu essa proposta aí? Você tocou no ponto de Raposa Serra do Sol lá em Roraima. Eu residi em Roraima entre 93 e 1995. Então conhece. Conhecemos essa dificuldade. Na época, a família conhecia industriais do setor de arroz que perderam suas propriedades para a formação da área indígena. Então, imagine o tanto de prejuízo que houve ali. Claro, não só para os produtores, para os indígenas também. Para os indígenas também. Outra coisa que nós defendemos é o total apoio ao indígena para que ele possa plantar, produzir, mecanizar. Nós precisamos modernizar. Como os parecia em Mato Grosso? Veja como a gente ainda está atrasado, meu amigo Valteno. O Brasil pode ter uma legislação para o setor indígena que dê aos nossos irmãos indígenas que merecem todo o apoio a verdadeira autonomia sobre suas áreas. Hoje eles vivem verdadeiramente uma segregação social, financeira, porque não tem autonomia de fazer usufruto como devidos proprietários como você. Você compra uma terra, a terra é sua, você tem uma área de reserva que você tem que manter, e você tem a área que você pode plantar. O indígena ele tem toda uma dificuldade, todo um arcabouço legal que o impede de ter o usufruto da sua terra como qualquer cidadão poderia ter. E com isso a gente aumentaria a área agricultural, a gente aumentaria a renda das famílias indígenas. Nós precisamos levar a conectividade no campo, que é um projeto também que nós somos relator, a todas as áreas do Brasil. Então, imagine o tanto que a gente tem que vencer e o tanto de desafios que nós temos pela frente. Não, claro, esse tema do marco temporal, vou voltar com o senhor mais adiante, mas eu queria ainda falar, para esgotar essa questão do Plano Safra. Sim. E da dificuldade que tem o produtor rural brasileiro de ter a sua remuneração. O senhor sabe que lá no Mato Grosso, por exemplo, a saca de milho está cotada lá, 40 e poucos reais. O produtor gasta 45 reais para produzir uma saca, ele vende por 40. Até quando, né, a gente vai ter uma política que não alimente, que não dê segurança até de preço mínimo? O produtor, ele trabalha numa empresa a céu aberto. Ele não sabe quanto que ele vai receber pelo que ele está colhendo. Então, é uma atividade de alto risco. De alto risco, como você mesmo colocou, e que nós precisamos hoje
focar na linha de crédito facilitada, redução de juros, Perfeito. seguro, como você colocou, acesso a um plano safra, com assistência, né, técnica para que isso chegue na ponta. Todos esses pontos, Valterno, podem ajudar muito a reduzir, inclusive, o prejuízo, né? Hoje nós temos várias culturas com redução de preço, como você pontuou bem o milho, outras culturas também, o próprio arroz, e a gente precisa olhar com muito carinho para esse segmento. A agricultura brasileira, hoje, eu olho ali no meu estado do Acre, que antigamente existia até decreto para não plantar soja. Hoje a gente já pode plantar e está crescendo. Mas quando você tem um apoio técnico, quando você tem silos para você poder armazenar o teu grão, quando você tem a garantia de um preço justo para a compra do produto, você tem condições de manter o seu negócio e manter a sua família também. E a maioria dos produtores são pequenos. Então, exatamente é isso que o Brasil precisa se debruçar. Não, e até porque nós temos um compromisso, não só com o Brasil, mas com o mundo, né? 1 bilhão de pessoas necessita de comida que é produzida no Brasil. Exato. E a gente sofre pressão de fora de mercados, o mercado europeu fazendo exigências que não conseguem cumprir lá. É uma labuta, senador, produzir alimento? Exato, porque lá na Europa, por exemplo, subsidiam pesadamente a agricultura. Verdade. E no Brasil a gente não tem nem... Tem que chorar para ter um seguro de 1 bi. Não chegamos nem perto do que eles têm. E você viu toda a manifestação dos agricultores franceses, ingleses, recentemente, né? E a gente, no Brasil, tem toda essa dificuldade que nós estamos explanando aqui. Enquanto isso, nós somos cobrados na Amazônia para manter a floresta em pé, e nós temos 28 milhões de habitantes ali, e uma boa parte deles grandes produtores, médios e pequenos produtores da agricultura familiar, que fornece o alimento para um plano de aquisição de alimentos, por exemplo, para resguardar o estoque da Conab, para ajudar na merenda escolar, e a gente enfrenta tudo isso. Então, veja o quanto nós precisamos avançar e ajudar o agro brasileiro. Eu vou chamar o intervalo e eu volto logo em seguida com o senador Alan Rick, do União Brasil do Acre, que está aqui falando com a gente como presidente da Comissão de Agricultura do Senado. E nós vamos tratar no próximo bloco sobre o marco temporal, que voltou à discussão agora, mas sobre a forma de PEC, de proposta de emenda à Constituição. É 1 minuto e a gente está aqui de volta. Estamos de volta ao Questão de Ordem, hoje conversando com o senador Alan Rick, do União do Acre, presidente da Comissão de Agricultura do Senado. Senador, então, o tema marco temporal, o Supremo disse que o marco temporal não está valendo, o Congresso veio, aprovou uma lei dizendo que está valendo, o presidente vetou a lei, os senhores derrubaram a lei. Derrubaram o veto. Derrubaram o veto, melhor dizendo. Foi promulgado. Correram para o Supremo, agora o ministro Gilmar Mendes vai fazer uma série, mas os senhores já certamente se antecipando ao que pode acontecer lá no Supremo, começaram a tramitação da PEC. Queria que o senhor falasse sobre isso. A PEC é importante porque ela já coloca a regra na Constituição. O que nós temos hoje é um projeto de lei que virou lei, a lei do marco temporal. Estabelece regras que foram referendadas, regras estabelecidas pelo próprio Supremo, no caso Raposa Serra do Sol, lá em 2006. Então você vê que o próprio texto, depois de bastante debatido, a matéria tramitava há anos, há décadas no Congresso. Mas a gente sofre uma série de ataques, porque hoje um debate tão importante como o direito à propriedade, a segurança jurídica, o respeito ao direito de quem plantou, de quem construiu todo um patrimônio familiar, né, todo um projeto de vida, isso precisa ser resguardado. E virou debate ideológico. Ideológico, puramente ideológico. Então, veja, quando você cria o marco temporal, você estabelece uma regra. Nós precisamos de regra para poder cumprir as normas no Brasil. Nós vivemos sob a égide constitucional, nós não vivemos numa republiqueta de bananas. Então, quando você estabelece uma norma, o Supremo, obviamente, ao analisar que o Senado e a Câmara, o Congresso brasileiro, são as instâncias competentes e referendadas pela vontade popular para poder versar sobre um tema como esse, o Supremo não deveria nem aceitar esse tipo de arguição de inconstitucionalidade. Mas é necessária a PEC para a segurança, né, senador? A PEC é fundamental porque nós não sabemos o que pode acontecer. Hoje nós vemos uma insegurança jurídica enorme.
o Supremo versando sobre matérias que são de absoluta competência do Congresso. Por exemplo, esse negócio de legalizar até 40 gramas de maconha. Eu sou favorável à utilização da cannabis medicinal, do princípio do medicamento. A gente precisa garantir a famílias de vários pacientes no Brasil que seja produzido no Brasil, com toda a segurança, com apoio da Anvisa, o medicamento. Agora, uso recreativo, olha os dados da OMS, olha os dados da medicina no Brasil, de quanto é pernicioso o índice de doenças que nós vamos ter advindas do consumo desenfreado. E aí eu te pergunto, de quem esse usuário vai comprar maconha? Pois é, mas o senhor, senador, mas os senhores já tomaram a providência dos senhores. Também, dizer, nós temos a nossa PEC. Já passou, já foi aprovada, está na Câmara. Tá na Câmara. O papel do Senado foi feito. Foi feito. O Senado cumpriu o seu papel e pautou, aprovou em tempo recorde. Agora a matéria, na Câmara existe um rito mais demorado, criação de uma comissão especial, tempo de tramitação, tudo isso vai ter que ser seguido, não é? Mas eu acho que é muito importante que o Brasil também olhe para isso. O Supremo, no meu entendimento, Valteno, hoje, acaba indo de encontro à opinião pública brasileira quando invade os temas que são... Você vê a fala do ministro Fux, por exemplo, quando o debate estava aberto sobre a questão da maconha. Então, marco temporal. A PEC hoje é o nosso remédio final para resolver esse problema. Porque as arguições já tem partido de esquerda arguindo a inconstitucionalidade do marco temporal, mas tem também a FPA, a CNA, a nossa agricultura defendendo a matéria. Pois é, agora vamos só resumir para quem está nos assistindo. A PEC, ela deve indicar que o marco temporal vale, é 1988. 2, que uma vez que a terra indígena seja terra indígena, reconhecida, que o produtor seja indenizado à vista e só depois de receber é que ele sai. E uma terceira coisa, que é exatamente permitir aos indígenas aquilo que o senhor falou no primeiro bloco, que eles possam também desenvolver atividades econômicas em suas terras. Perfeito. A PEC tem esse escopo. Eu acho que esse é o grande avanço que o Brasil dá à legislação. O projeto de lei também tem o mesmo objetivo. Né? Agora veja, Valteno, quando você garante que as demarcações não vão acabar no Brasil, elas vão continuar, sim, desde que se reconheçam o marco temporal. Tudo direitinho, com direito ao contraditório, não só a FUNAI, a PIT. Exatamente. O que nós temos que deixar claro nesse debate é que os irmãos indígenas que verdadeiramente comprovarem a sua terra terão seus processos de demarcação encaminhados, estudados. Indígenas brasileiros, não paraguaios, né? Brasileiros, não paraguaios, muito bem colocado por você. Não, porque no Paraná essa situação é crítica. Constante. Terra Roxa, Guaíra, saem do Paraguai, entram no Brasil. Na terra brasileira dizem que... Eu estive lá acompanhando de perto isso. Mas agora eu vou tratar do tema, não posso deixar o senhor passar por aqui e não cometer a delicadeza de abordar o problema climático no seu estado. O ano passado a gente viu o Acre debaixo d'água, o rio Acre cheio, aquelas inundações, e agora, de uma hora para outra, o Acre de novo, agora na seca, na coisa. O que está sendo feito, senador? Valteno, nós tivemos duas grandes cheias, 23 e 24. Essa de 24, então, é pior do que a do ano passado, e agora nós estamos vivendo uma seca histórica, né? Os nossos principais rios, um metro abaixo da lâmina d'água para o mesmo período do ano, que é julho. O que nós estamos tratando? Estive com o ministro Valdez Góes recentemente solicitando um apoio. O Acre é um estado pobre, que tem dificuldades orçamentárias graves. E o governo federal tem políticas de contenção dessas situações, né, de apoio. Né? Então nós pedimos um apoio ao Ministério do Desenvolvimento Regional para a imediata contratação de bombas para captação de água em lugares difíceis, como o rio está muito baixo, você tem que colocar bombas flutuantes para captar água nas áreas onde ainda tem condições de captação de água. A contratação de caminhões-pipa para a gente poder retirar água de outros mananciais e atender bairros e localidades, inclusive de zona rural. E precisamos também de outros tipos de investimento, que o Ministério pode nos ajudar muito. Além disso, Valteno, o que eu tenho trabalhado no meu estado para isso? Sistemas de abastecimento de água. Sistema de abastecimento de água, você leva água tratada para comunidades isoladas. Recentemente nós investimos ali uma emenda nossa de 1,5 milhão numa comunidade chamada Vila Verde, no Cinturão Verde de Rio Branco, onde a gente chama ali na Transacriana, onde nós temos vários ramais, estradas vicinais. É uma comunidade que existe há 50 anos, muito organizada, a maioria são produtores rurais, e que eles não tinham água tratada 100%
nas suas casas, viviam de captação de poços. No verão amazônico, que é agora que nós estamos sofrendo com a seca, os poços secam, a água fica salobra, fica uma água barrenta, e no nosso inverno, quando chove muito, a água também não fica em condições de uso. Então, nós precisamos ter um sistema de abastecimento. São políticas paliativas. Eu acho que o grande desafio da Amazônia é a gente tratar saneamento com seriedade. Vou dar um exemplo. O Marco Legal do Saneamento. Nós aprovamos uma política que estabelece que não é mais apenas competência dos entes públicos tratar de saneamento no Brasil. Você pode ter concessões, parcerias público-privadas. São Paulo privatizou a Sabesp. E outros estados brasileiros têm modelos muito modernos. Eu defendo esse modelo. Tenho trabalhado nos últimos 2 anos e meio para que nós possamos universalizar a água. Mas para isso é preciso de investimento pesado. Busca de novas nascentes, melhoria dos nossos próprios rios no que tange a projetos. Na nossa cheia nós temos uma quantidade enorme de água, acontecem inundações terríveis. E na seca nós estamos passando por isso. O que é que nós estamos também pedindo? Estudos técnicos para que a gente tenha algum tipo de alternativa na Amazônia. Barragens de contenção, enfim, algum tipo de alternativa de engenharia para que a gente tenha um pouco de água retida para o período da seca. E os senhores recebem ajuda, porque é o seguinte, a ministra Marina Silva é do seu estado. Sim. Agora, a ministra Marina, pelo que a gente sempre acompanha aqui nas entrevistas, está sempre atrás de um culpado. A gente não vê anúncio de solução. O produtor está queimando, a coisa está assim, agora mesmo o Pantanal pegando fogo, a ministra foi lá, mas quem apagou o fogo foram os bombeiros de Mato Grosso do Sul. E mais que isso, o fogo está indo porque está tendo uma frente fria. Sim. Mas o IBAMA está em greve, e já está em greve desde o começo do ano com a Operação Padrão. E isso tem atrapalhado uma série de investimentos no Brasil inteiro. Imagine um linhão de energia que interliga o nosso estado ao sistema nacional, pronto desde dezembro, que estava parado. Fui visitar o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, ele entende a dificuldade, buscou nos auxiliar, mas diante do problema da greve, o que ele disse, senador, é muito difícil para nós hoje com essa operação padrão. Mas, depois de 6 meses de espera, graças a Deus saiu a licença de funcionamento dessa terceira fase do nosso leão energético. Então, isso que você colocou também é muito grave. Tudo isso que o Brasil enfrenta hoje, greve nas universidades, greve nos órgãos federais, fiscais agropecuários fazendo operação padrão nas nossas alfândegas, caminhões parados 5, 6 dias, inclusive com produtos que são perecíveis, esperando o desembaraço aduaneiro. São tantos problemas. Recentemente nós recebemos ali no estado do Acre a ministra Simone Tebet, ministro de pós-aeroportos, tratamos essa questão alfandegária, conversei com a ministra essa semana. Ontem nós tivemos no estado um grande encontro de governadores do Peru, da Bolívia, junto com o governador do estado do Acre e os órgãos que compreendem a integração latino-americana, o próprio Ministério de Orçamento e Planejamento, enfim, outros técnicos, e onde nós tratamos, nós já temos uma rodovia, que pode ser um canal de exportação do Brasil muito importante para os portos asiáticos. Nós economizamos 25 dias de navio se utilizarmos os portos do Pacífico. Você não precisa passar pelo Canal do Panamá, não precisa dobrar aqui a ponta da América do Sul, passando ali pelo Cabo de Horn, ali, aquele mar bravio. Você tem a condição de ter uma carga mais barata, um frete mais barato, utilizando uma estrada que está pronta. Qual é o nosso gargalo? A aduana. A nossa alfândega. Não tem técnico agropecuário, não tem fiscal da Receita. Nós já enviamos várias indicações aos órgãos e a resposta é que é preciso realizar concursos ou convocar os concursados para operarem nas nossas regiões. Enquanto isso, o nosso importador, o nosso exportador sofre com falta de estrutura. Nós estamos chegando ao final, mas eu vou deixar o senhor um minuto para uma análise que eu acho importante. Esse é um ano relativamente curto, porque os senhores voltam agora para as bases, para a eleição municipal. Qual vai ser o foco da eleição municipal no Brasil, hein? Vai ser econômico ou vai ser ideológico? Eu acho que é uma mistura das duas coisas. O Brasil está dividido, Valteno. A gente não pode fugir disso. Nós temos hoje uma guerra ideológica muito forte em vários estados brasileiros. O Acre, por exemplo, deu uma votação extraordinária ao presidente Bolsonaro. Mais de 71% dos votos no segundo turno. Roraima, da mesma forma, Rondônia. Mas no Nordeste, o presidente Lula venceu com larga vantagem. Então, essa disputa ideológica vai continuar. Mas hoje, se você observar o cenário, quem tem comida na mesa, quem tem crédito para poder realizar seus sonhos, quem está
pagando suas contas, quer realmente ter segurança. As pessoas não podem abrir mão do que é principal na sua vida, dinheiro no bolso e sustentar suas famílias. Então, o tema da economia também vai ser muito importante no debate das eleições. Senador, obrigado pela sua vinda. Eu que aqui. agradeço, A Comissão de Agricultura é tratada por nós com muito respeito, Eu muito agradeço. carinho, e a gente espera vê-lo aqui novamente. E o senhor fica até o final do ano ainda na comissão, né? Com certeza. E vamos trabalhar para a gente ajudar o agro brasileiro, fortalecer o nosso produtor rural, respeito à propriedade rural, realizar regularização fundiária, que isso é um tema fundamental. Fizemos audiência pública com o INCRA tratando disso. Enfim, ajudar o Brasil a crescer através do nosso agro. Tá certo. E eu agradeço você de casa que acompanhou aqui a entrevista com o senador Alan Rick, do União do Acre, presidente da Comissão de Agricultura do Senado da República. E nós nos vemos na próxima semana em mais um Questão de Ordem. Até lá.